Olá, pessoal, boa tarde a todas e a todos que estão aqui nesse canal do Instituto Avon, da Avon, comemorando os 15 anos da Lei Maria da Penha. Espero que você esteja bem. Eu estou aqui em Recife, Pernambuco. Para quem não me conhece, meu nome é Regina Célia, estou como gerente de causas do Instituto Avon, a causa do câncer de mama, que é a causa pioneira do Instituto, e também da causa do enfrentamento às violências contra mulheres e meninas. E estou aqui com você nesse sol muito... Olha, a gente está aqui em Recife, eu acredito que estamos com 29, 30 graus, talvez 31. Está uma tarde maravilhosa e é tarde de debutar, é tarde de comemorar o aniversário dos 15 anos da Lei Maria da Penha, uma jornada de conquistas e atualizações. E o Instituto Avon tem o grande prazer de estar aqui encerrando, não é? Nesse mês de agosto, onde dia 7 foi o dia do aniversário da lei, não é? Encerrando esse ciclo, não é? Do mês de agosto, mas nós vamos continuar durante todo o ano, não é? Com várias atividades, eventos, lives, não só no enfrentamento à violência, às violências contra mulheres e meninas, mas também com relação à causa do câncer. Nós vamos conversar sobre o aniversário dos 15 anos da lei e a importância das atualizações desta lei para o fortalecimento da causa do enfrentamento às violências contra mulheres e meninas, com participações que são ilustres, né? Incluindo a própria inspiração da lei, a Lei 11.340/06. Eu vou chamá-la no final, só para a gente poder guardar um pouquinho de expectativa. Tá bom, Gabriel? Tá bom, pessoal? E aí eu vou chamar aqui, primeiramente, a nossa doutora Beatriz Acioli. Beatriz Acioli é antropóloga, doutora e mestre em antropologia, mantém a identidade científica acadêmica, não é? E ela também é do programa de pós-graduação em antropologia social da Universidade de São Paulo, a USP. Ela é pesquisadora e especialista em violências contra mulheres e meninas, direitos humanos e acesso à justiça. E atua também como consultora em diversidade, inclusão e advocacy em políticas públicas e corporativas. A Beatriz Acioli, a doutora Beatriz, ela é autora de 2 livros e nada mais justifica o motivo dela estar aqui hoje com a gente, porque ela é autora do livro A Lei Maria da Penha e o Trabalho Policial, e inclusive tem assim, A Lei Maria da Penha nas entrelinhas, e a mais recente obra da doutora Beatriz, Caiu na Net, que trata sobre assédios das redes sociais. É uma honra estar aqui com você, doutora Beatriz Acioli, coordenadora, não é, das pesquisas e monitoramentos do Instituto Avon. Boa tarde. Tá no mudo, tá no mudo. Melhorou? Agora vai? Pode falar. Melhorou. Boa vai. tarde, Deu boa tarde. Boa tarde a todos, a todas que estão nos acompanhando online, mas não menos presencialmente, não é mesmo? Exato. Vamos lá, então. Muito obrigada, Beatriz. A nossa segunda convidada é uma pessoa parceiríssima do Instituto Maria da Penha. É a nossa amada jornalista Mariana Couto, jornalista do Papo de Mãe, o site parceiro da UOL. Ela é jornalista há 30 anos, apresentadora do programa Papo de Mãe, já trabalhou nas principais emissoras de TV do país, vencedora do prêmio Vladimir Herzog de jornalismo pela Globo News,
Há 5 anos coordena o grupo no Facebook que acolhe e orienta vítimas de violência doméstica e atua na luta feminista, igualdade de gênero. Na área de mídia, gênero e violência, ela está no top das galáxias. Diga aí, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, Regina. E olha, tenho que dizer que fiquei com inveja do seu sol recifense, viu? Porque eu estou aqui em São Paulo, aqui a gente tem passado frio. E é um prazer estar aqui comemorando essa lei. Ai, que bom, que bom. Bem, então vamos lá. Convidar, eu acho que a doutora Deise ainda está, né? Ainda está na luta. A doutora Deise é a nossa desembargadora e ela estava ainda despachando lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Mas então eu vou convidar a nossa amada Maria da Penha, farmacêutica, bioquímica, formada pela Universidade Federal do Ceará, mestra em parasitologia e análise na Faculdade de Ciências Farmacêuticas pela Universidade de São Paulo. Ela é ativista dos direitos humanos das mulheres. Eu acho que Célia travou, então eu vou continuar aqui saudando a Dona Penha, a Maria da Penha, essa mulher inspiração para tantas de nós que trabalham com mulheres em situação de violência, mulheres e acesso à justiça, acesso a direitos, ao bem-estar, à integridade. Agradecê-la a presença e dar as boas-vindas. Boa tarde, Penha. Boa tarde. Vocês não imaginam a alegria de estar nesse encontro, né, com pessoas assim tão significativas para o avanço da nossa sociedade, né, cada um contribuindo dentro da sua capacidade de entendimento, de pesquisa, né. Quero dizer que é muito importante esse encontro da Avon, que nos está se proporcionando a Avon, que a Avon foi uma das primeiras empresas que nos convidou, né, a um encontro em São Paulo para falar sobre a Lei Maria da Penha recém-criada. E a partir daí nós fizemos uma parceria e o projeto DDDC foi apresentado em alguns locais aqui em Fortaleza, né, e a Regina também já apresentou e continua com esse projeto. Aqui ele nos patrocinou alguns cursos do TDDC, o projeto criado pela nossa coordenadora pedagógica, a professora Regina Célia, né? E a quem eu agradeço, a empresa que eu agradeço muito nos ter proporcionado essas oportunidades, né? Gostaria de dizer que é uma honra realmente estar nesse grupo de debate, nesta live, né, para aprender com vocês, tomar conhecimento do que vocês fazem também, né, já tenho conhecimento, mas sempre é bom a gente estar participando do encontro desse, né, para se atualizar e aprender mais. Obrigada por este convite. Obrigada, Penha. É uma honra tê-la entre nós. Alguém ia falar, Mariana? Posso aproveitar? A Regina voltou. É que eu como repórter, já quero começar fazendo pergunta. Posso? Pode, Mariana, pode. Já está você aí, já está a Maria da Penha, já está a Bia. Me segura, senão eu caio. Não, mas que bom que você voltou. É que eu acho que, falando em 15 anos de lei, eu acho que todo mundo quer saber da Maria da Penha, o que temos a comemorar nesses 15 anos e o que temos para pedir, o que ainda temos que avançar, inclusive na aplicabilidade da lei Maria da Penha. Olha, os avanços foram muitos, né? Mas, assim, a menina dos meus olhos é a questão da educação.
Eu acho que é necessário a gente trabalhar a educação a partir do nível fundamental. Nós já trabalhamos a nível universitário com esse exitoso projeto da professora Regina, né? O curso Defensores e Defensoras dos Direitos à Cidadania, né? Que tem trazido informação e conhecimento e capacitado os universitários e universitárias, principalmente da região nordeste aí de Pernambuco, né? E aqui nós tivemos a oportunidade, sim, de elaborar esse curso em parceria com algumas universidades. Agora, o que eu acho primordial, primeiro, é investir na educação, no ensino fundamental e no médio, através primeiramente, capacitando os professores a levarem o tema das violências que as mulheres e crianças sofrem para a sala de aula. E essas professoras, então, poderão passar as informações, claro, com a assessoria disponível no momento em que elas quiserem, a assessoria do Instituto Maria da Penha, né? Vai estar fortalecendo essa transmissão de conhecimentos. Temos como um parceiro muito importante o Tião Simpatia, que é um cordelista que trouxe para a linguagem infantil algumas músicas infantis, já focando na questão dessa violência que as mulheres e as crianças sofrem. E isso aí é uma maneira lúdica delas aprenderem também sobre os seus direitos, para quando crescerem, já estarem conscientes desses direitos e saberem procurar ajuda e saberem denunciar o que elas estão sofrendo. Isso é uma coisa assim que é a menina dos meus olhos. Eu acredito que a gente deva já entrar por esse caminho assim que nos houver essa oportunidade. E uma coisa que eu tenho assim, sempre levado para as minhas palestras, e é o que eu acho que já tem sensibilidade a alguns municípios, é a necessidade de se criar, dos pequenos municípios, por menores que sejam, o centro de referência da mulher, política pública importantíssima, que tem a finalidade de orientar as mulheres vítimas de violência sobre os seus direitos e onde procurar ajuda, quer seja pedir uma medida protetiva, quer dizer, denunciar, pedir uma medida protetiva e se orientar sobre os seus direitos, através de um psicólogo, um serviço social e um serviço jurídico, né? Que esse centro de referência seja colocado não num lugar de destaque no pequeno município, mas dentro de uma unidade de saúde. Porque é na unidade de saúde que a mulher é o primeiro local que a mulher procura para curar seus ferimentos do corpo e da alma. Então, essa ideia já está sendo absorvida por alguns gestores dos pequenos municípios. E esses gestores, então, poderão trabalhar as mulheres do seu pequeno município, encaminhando-as para as encaminhando para um município maior, onde existam as outras estruturas necessárias para fazer a Lei Maria da Penha sair do papel. Quer dizer, nesses maiores municípios vão existir a Delegacia da Mulher, né, a Casa-Abrigo, e a partir daí, essa mulher ela vai partir para um novo horizonte de vida, né? Então, é isso o que eu tenho em meta e espero que esse desejo seja concretizado, desses dois focos da minha luta pelas mulheres do meu país. Regina, agora você que está no mudo. Oi. Essas lives... Mas eu quero dizer que é muito bom essa ideia dos centros de referência nos postos de saúde. E eu gostaria que as mulheres, não é, que o pessoal que estivesse aí, não é, nos acompanhando,
responder se você entende que seria melhor você ter um centro de referência dentro da unidade de saúde de onde você participa. Você acredita que talvez dentro da unidade de saúde você tivesse melhor acesso às informações sobre a questão da violência? Vai pensando e respondendo para a gente aí, por favor. E eu já vou aproveitando aqui e falar aqui que a doutora Deise está com a gente. Já está com a gente a doutora Deise? Ainda não? Então eu vou passar aqui para a nossa amada Bia. Bia, a gente sabe que a Lei Maria da Penha ela tem pontos fundamentais sobre a questão das políticas públicas. Fala sobre qualificação, treinamento dos agentes da rede. Ela é a Lei Maria da Penha que fala sobre a questão das delegacias especializadas. E a propósito, a primeira delegacia da mulher é aí do estado de São Paulo, né, desde 1985, 2 anos após o caso da Maria da Penha, que foi em 1983. Mas também fala sobre as especializações que devem ter os profissionais na área do Instituto Médico Legal, como também as polícias, não é, as delegacias, que a gente chama de DEANs, os centros de referências e as varas de violência. Do que você tem acompanhado, né, você fez aqui uma obra muito interessante, que é sobre a Lei Maria da Penha e o trabalho policial. O que você tem percebido nessa jornada dos 15 anos da Lei Maria da Penha no diálogo com as políticas públicas? Tá bom? Deve melhorar? Ou o desafio é maior do que a gente pensa? Tá mudo você. Olha, Célia, sem dúvida, a gente está num lugar hoje muito melhor do que a gente estava do ponto de vista de termos uma proteção jurídica mesmo do que a gente estava há 15 anos atrás, né? Para entender o impacto da Lei Maria da Penha, o que é o ganho da sociedade, a gente tem que lembrar que até 15 anos atrás, situações de violência doméstica e familiar, eles iam para os famosos juizados reais do crime, né? Quem tentou denunciar uma situação como essa, entre, por exemplo, os anos 90 e início dos anos 2000, se deparou com uma situação e foi adiante de chegar, né, no juizado e ser oferecido como resolução o pagamento de cesta básica, ou às vezes que o autor fizesse serviços comunitários, né? Qual é o problema do tratamento da violência doméstica e familiar contra mulheres e para os juizados especiais do crime? Porque os juizados especiais eles são direcionados para o que é considerado de menor potencial ofensivo, que é considerado menos grave, né, para lidar com briga de vizinhos, algum tipo de uma distância entre pessoas. E a função desses juizados especiais é de privilegiar a conciliação, o acordo. Isso é totalmente o contrário do que precisa ser feito numa situação de violência doméstica, que muitas vezes a mulher e também os filhos, né, como a Célia gosta sempre de lembrar, a violência doméstica e familiar, ela tem vítimas que não contabilizam nas estatísticas oficiais, ou que nem sempre aparecem como as mais principais, mas também são pessoas afetadas no seu bem-estar, na sua saúde física e mental, pela situação de violência, que são os filhos e filhas desses lares, dessas famílias, né, que também sofrem, em situação de feminicídio, perdem a mãe, né? E muitas vezes tem afeto pelo pai, e o pai é o causador disso. Então, antes da Lei Maria da Penha, a gente tinha essa situação da violência doméstica e familiar como algo menos importante, algo para ser pensado na esfera do acordo, da conciliação, tinha uma punição muito rigorosa, isso quando ia adiante dentro do sistema de justiça. É óbvio que a Lei Maria da Penha, assim como a nossa Constituição, ela é um objetivo. Se a gente lê a descrição da lei, ela não corresponde ainda à realidade, como você bem disse. A lei dispõe sobre a rede de atendimento, uma rede integrada, que tenha profissionais treinados, sensibilizados para as questões específicas da violência doméstica e familiar contra a mulher. Na prática, isso acontece? Não. A gente ainda tem que caminhar muito para que o que está no texto da lei se torne realidade. Lembrando, inclusive,
que o lugar de prioridade, né, e a violência, em especial a violência doméstica e familiar, ela tem que ser uma prioridade da sociedade brasileira, até porque ela tem números estrondosos. Hoje, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública lançou o Atlas da Violência referente aos últimos anos, e ao passo em que o de mulheres, em geral, diminuiu, a morte de mulheres dentro de casa aumentou, por exemplo, ou seja, as mulheres estão morrendo dentro do lugar onde devia ser um lugar de segurança, que é o lar, né? Então, essa é uma prioridade para a sociedade brasileira, mas que não se traduz no orçamento. Por exemplo, lembrando que o Ministério da Família e dos Direitos Humanos ocupa 0,03% das prioridades orçamentárias da União, e que gastou ano passado, que foi o ano da pandemia, tem sido, né, o período da pandemia, apenas 53% do orçamento aprovado, segundo o portal de transparência do governo federal, né? Ou seja, a gente está muito longe, em especial no ponto de vista orçamentário, de prioridade, de pegar recursos e alocar para essas políticas públicas, para criar ou aparamentar e melhorar espaços que prestem esses serviços para a população. Então, muito bom contar com a normativa jurídica da Lei Maria da Penha. É necessário um esforço monumental para que ela não seja apenas uma letra, para que ela se transforme em realidade, na variabilidade de aplicações dentro da segurança pública, dentro do sistema de justiça, como uma lei de prevenção, como disse a dona Penha, pensando o seu papel pedagógico e educacional, e também para que ela seja, de fato, ela tenha efeitos práticos na vida da população brasileira. É interessante quando você fala sobre essa questão da política pública, Bia, porque boa parte das vezes as queixas que as pessoas têm é dizer que a Lei Maria da Penha ela não funciona, né? A gente ouve isso demais, que a Lei Maria da Penha ela não funciona, que a Lei Maria da Penha não serviu para nada. E a gente precisa lembrar que a Lei Maria da Penha ela depende muito de e aí é quando a gente fala de uma atualização, de uma qualificação, de um treinamento permanente dos agentes que estão na rede de enfrentamento, né? Nós tivemos agora, mesmo em julho, a aprovação da violência psicológica no Código Penal, que agora ela é criminalizada. Entretanto, nós sabemos que os policiais, os delegados, não é? Todo o pessoal da rede precisa estar preparado para saber como é que vai fazer a escuta, né, da narrativa daquela mulher em situação de violência, como é que vai ser registrado essa violência psicológica, que todos nós consideramos que é um dos primeiros danos que a mulher sofre, não é, quando ela está nessa situação. Uma mulher que vive constantemente a sua vida sendo humilhada, ultrajada, constrangida, não é? Coagida, com restrição de liberdade, não é? Uma mulher que é desvalorizada na frente dos filhos, da família, dos amigos. Essa mulher, ela sofre um dano psicológico e, infelizmente, esse dano ele é permanente, né? Quando a gente vai fazer o recorte étnico-racial, então isso também é extremamente grave. Na terceira edição da pesquisa apresentada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 52,9% das mulheres pretas e pardas, né, que se autodeclararam pretas e pardas, elas afirmaram sobre a prevalência da violência que elas sofrem, não é, durante todo o tempo, né, durante todos os dias, né? E essa prevalência, ela corresponde a 52,9%. A outra questão é que a cada 7 horas uma mulher é assassinada por feminicídio. E que também a cada 2 horas uma mulher ela sofre uma violência. Então é muito importante que quando a gente traz esses dados, nós não estamos dizendo que as políticas públicas não funcionam, e também não é o caso dizer que a Lei Maria da Penha não funciona, mas é necessário nós estarmos atentas a estes números para que a gente possa ter um melhor acolhimento das
narrativas das mulheres que vivem a situação de violência, e essa informação ela chegue de forma mais célere, mais objetiva. E é aí, Mariana, que eu gostaria de saber de você. Você que trabalha há tantos anos com a questão do gênero, não é? Você como feminista, e que trabalha com a questão do gênero, do feminismo, a serviço da mídia, não é? E você faz um trabalho de mídia muito criterioso, porque você conhece a causa, não é? Você conhece, você estuda a causa, você ouve mães lá no Papo de Mãe. Como é que a gente pode, na sua ideia, como é que a gente pode fortalecer a Lei Maria da Penha com a atuação da mídia? E ao mesmo tempo, como nós podemos, né, de onde você está, do seu lugar de fala, como pode fortalecer também as políticas públicas para que a aplicabilidade da Lei Maria da Penha seja mais eficiente? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que a Lei Maria da Penha, ela salva vidas de mulheres. A gente sabe que as mulheres que têm medidas protetivas, elas têm maior chance de sobrevivência. O Ministério Público de São Paulo tem esses levantamentos. As mulheres que denunciam os seus maridos agressores, elas têm mais possibilidades de sobreviver do que aquelas que não denunciam. Então, é uma falsa ideia até de achar que é melhor eu não denunciar, porque senão ele vai me matar. Não, é melhor denunciar, sim, porque se não denunciar, o risco é maior. Isso já é sabido. E é interessante notar, eu que estou na imprensa há 30 anos já, como desde a criação da Lei Maria da Penha, o comportamento da imprensa vem mudando. Antes existia até uma ignorância mesmo da própria imprensa e dos jornalistas em relação a como tratar essas questões de gênero e de violência contra a mulher. Então, e que ao longo dos anos, né, foram aprendendo e foi mudando, ainda precisa mudar, mas já melhorou muito. Então, por exemplo, antes o que era tratado apenas nas páginas policiais, como briga de marido e mulher, deixou de ter esse nome briga de marido e mulher para ter o nome violência doméstica. Então, essas palavras, o poder das palavras, você, numa manchete de jornal, na internet, na televisão, já dar o nome correto para o que acontece, já faz uma diferença enorme. Por exemplo, uma outra manchete, mulher é assassinada porque traiu o marido. Você colocava o marido como vítima porque tinha sido traído, e não a mulher a grande vítima porque foi assassinada. Isso tudo tem que mudar. A mulher foi assassinada, ela é a vítima. Ou mulher é assassinada porque usou minissaia, como se ela fosse a culpada por ter usado minissaia. Então, os jornalistas passaram a tratar isso de uma maneira mais responsável, com essa responsabilidade de usar os termos corretos. A gente ainda vê alguns erros, mas também criou-se o setorista não só de polícia, mas o setorista de violência de gênero, ou setores para tratar só das questões das mulheres, e de jornalistas se especializarem nesses temas, a ponto, por exemplo, de eu ter participado, inclusive junto com o próprio Instituto Maria da Penha, que também participou da criação de uma cartilha ali dentro do UOL, do Universo do UOL, uma cartilha de conduta para a cobertura de questões de gênero para jornalistas. Então, já existe, só de existir essa preocupação de formar jornalistas para aprenderem a conduzir de maneira correta suas reportagens nesse sentido, já é um grande avanço. Então, também nesse sentido, a Lei Maria da Penha veio para
provocar essas transformações. Então, veio para proteger as mulheres, né, para punir os agressores, para provocar a conscientização da população, para promover a prevenção, que eu acho que é o que a Maria da Penha falou, que é o mais importante, uma prevenção que tem que começar ali desde as crianças, tem que falar sobre isso com as crianças, sim, e por isso o trabalho do Instituto Maria da Penha é fundamental. Quando a prevenção for enorme, a gente não vai mais precisar ter que falar de punição ou de acolhimento para essas mulheres. O ideal é a gente chegar nesse mundo que não tem mais agressão. Eu acho que é isso. Mas enquanto tiver, a imprensa tem essa obrigação de prestar um serviço social, né, de denunciar quando tem a agressão e denunciar de uma maneira correta e de promover para essa mulher toda a informação possível de como ela busca ajuda e proteção. Eu acho que é por aí. Maravilha, Mariana, maravilha. E é interessante que muitas coisas que a Lei Maria da Penha trouxe, principalmente nesse aspecto das políticas públicas e do próprio engendramento da lei, a mídia informa, e muitas vezes através da mídia é que as pessoas vão saber sobre algumas peculiaridades da lei e o funcionamento de alguns órgãos. Eu estou falando sobre as coordenadorias. Né? Exatamente. E eu estou falando exatamente sobre as coordenadorias, não é, da Justiça. Nós estamos aqui com a doutora desembargadora Deise Andrade. Ela é graduada em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, UFPE, especialista em Direito Tributário pela mesma universidade, com MBA em Gestão do Ministério Público, pela UPE, especialista em Direitos Humanos pela PUC de Minas, em convênio com o Reino Unido, Consulado Britânico, e a especialização em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Doutora Deise, seja bem-vinda. Você está aqui também no Recife, com esse sol abrasador que nós temos, não é? Bem quentinho. Seja bem-vinda ao Instituto Avon. E exatamente dentro dessa perspectiva que a Mariana acabou de falar, sobre como é importante o canal da mídia para divulgar algumas questões que estão na Lei Maria da Penha, que muitas pessoas desconhecem o funcionamento de cada um dos equipamentos da lei, é que eu convido você para falar sobre a coordenadoria, né? A coordenadoria da mulher, que é uma implantação do CNJ, acho que você vai explicar, logicamente, isso. Mas eu quero dizer a todas e a todos que a doutora Deise, aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, nós temos 52 desembargadores, onde a doutora Deise é a única mulher desembargadora, não é? E é uma honra onde ela, né, trabalha aqui em todo o estado de Pernambuco, que tem mais de 190 municípios, não é? Então, doutora Deise, seu lugar de fala, por favor. Boa tarde, professora Regina, boa tarde, Maria da Penha, boa tarde aos demais participantes que estão aqui conosco, né? Como a professora Regina falou, eu atualmente estou aqui no Tribunal de Justiça e coordeno a Coordenadoria da Mulher, que foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça, para que fosse implantada em todos os tribunais de justiça do país e Distrito Federal e territórios, no sentido de criar um braço gestor na política de enfrentamento à violência contra a mulher no âmbito do Poder Judiciário. Essas coordenadorias foram criadas desde 2011, na verdade começou com a Resolução 128 do Conselho Nacional de Justiça, que determinava que todos os tribunais de justiça criassem, no seu âmbito interno, uma coordenadoria da mulher. Com o passar do tempo, essas coordenadorias foram ganhando novas feições e melhor estruturação, e foram sendo fortalecidas, até que em 2018 foi publicada a Resolução 254, em que ela traçou
também do Conselho Nacional de Justiça, em que ela traçou exatamente a política de enfrentamento à violência contra a mulher no âmbito do Poder Judiciário, para que fosse internalizada por todos os tribunais, e aí com alguns critérios para fortalecer cada vez mais a participação dessas coordenadorias. Aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, nós temos 10 varas especializadas, que são exatamente as varas, as unidades judiciais que tratam somente dessa matéria. São varas dotadas de um magistrado ou magistrada e mais uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais, algumas delas possuem também a figura do pedagogo, para exatamente pensar, no âmbito das varas, as ações de combate e de prevenção à violência contra a mulher. A Coordenadoria da Mulher, como eu costumo dizer, ela não é um órgão de jurisdição, ela é um órgão de gestão, ela é o que eu chamo o braço gestor do Poder Judiciário para a política de enfrentamento à violência contra a mulher. E a nossa aqui também, ontem completou 10 anos, né? Nós fizemos um evento para enaltecer esses 10 anos de atuação e fazer uma retrospectiva de tudo o que tinha acontecido com o passar dos anos. Sabemos que a violência contra a mulher, ela é uma grande mazela da nossa sociedade e há que se ter um compromisso de toda a sociedade com esse enfrentamento, por isso que o Poder Judiciário costuma ter projetos e ações que trabalham na prevenção, porque geralmente eu sempre destaco na fala que o Poder Judiciário é a última porta. Quando chega para nós, tudo efetivamente já aconteceu. Por isso que essas coordenadorias vêm traçando essas políticas de prevenção, de enfrentamento à violência contra a mulher. Perfeito, doutora Deise. Dentro dessa perspectiva, eu volto aqui para Penha, e Penha, ela viajou, ela tem viajado bastante. Você teve toda a luta dos 19 anos e 6 meses, Penha, e depois, assim que você recebeu a história, né, da lei, ali já sancionada, promulgada, são 5.500 municípios, você não andou todos, mas andou em todas as capitais e talvez esteja um pouquinho próximo a isso. Sobre a mulher em situação de violência, Penha, da sua época, daquilo que você passou para a mulher hoje, né? Essa mulher das comunidades, essa mulher preta, essa mulher branca, essa mulher ruiva, indígena, muitas mulheres que você conheceu, mas o que há de muito entre a época em que você buscava na justiça para que seu caso caminhasse e aquilo que as mulheres ainda esperam hoje? Qual tem sido ainda algo que você vê que continua ainda pedindo as mesmas coisas e a gente precisa avançar para atender essas mulheres? O que você pode dizer para a gente sobre as mulheres em situação de violência que falam diretamente com você? Eu gostaria de dizer assim, que quando eu comecei a viajar, então, assim, eu tive encontros muito emocionantes com mulheres que se diziam salvas pela lei, né? Eu viajei realmente em algumas grandes cidades do interior dos estados, mas como a lei a lei é implementada, geralmente, a partir da grande cidade, que geralmente é a capital do estado, eu estive mais presente nessas cidades grandes. Então, mas assim, via de regra, quando havia um evento numa cidade de tamanho de porte médio, aquela cidade conseguia trazer para aquele evento pessoas das cidades menores. E, de qualquer maneira, assim, a gente sentia a emoção das mulheres, né, ao se encontrar comigo, de querer me abraçar e dizer, muitas delas diziam, eu fui salva pela sua lei, né? E aqui mesmo em Fortaleza, eu recebi pessoas que vieram de outros estados só para me conhecer e dar um abraço e contar a sua história pessoal. E isso é muito emocionante, isso nos alimenta
né, a lutar para que a lei seja verdadeiramente implementada. Como eu falei, nós precisamos agora investir na criação de políticas públicas nos pequenos municípios e que preferencialmente sejam dentro das unidades de saúde, né? E precisamos investir em educação, frisando que a educação, a nível fundamental, vai conscientizar crianças, tanto os meninos como as meninas, sobre os seus direitos e os seus deveres. Os meninos a não repetirem o que estão vendo dentro da sua família, onde o seu pai não trata sua mãe com delicadeza, né? Onde se excusa de cuidar dos afazeres domésticos, né? E as meninas que são muitas vezes impedidas de estudar ou de ter outras habilidades para cuidar exatamente só de tarefas domésticas. Então, além de esclarecer sobre a possibilidade da menina ser, quando crescer, o que ela quiser ser, quer ser uma cientista, quer ser uma médica, quer ser uma professora, então isso é uma escolha dessa menina, mas para ela saber escolher bem, ela tem que ser orientada no seu ensino fundamental, a partir do ensino fundamental. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Regina, mas eu acho assim que eu estou totalmente assim, vendo o futuro, né, das nossas crianças a partir do ensino fundamental, para que elas possam escolher o que querem ser quando crescerem, né, dentro de uma sociedade mais justa, uma sociedade onde elas possam ver o trabalho que se deve fazer o trabalho que se deve fazer em função de sempre querer o bem do outro, não criar condições negativas para o outro, não xingar o outro e não desconsiderar o outro sobre qualquer aspecto. Respondeu sim, Penha. É muito importante quando a mulher, muito emocionada, e ela fez, né, ela se utilizou da lei e teve profissionais que aplicassem de uma maneira muito íntegra e muito competente a lei, como elas chegam para agradecer e se tornam mulheres multiplicadoras, não é, nessa questão. E é essa mulher, não é, essa mulher que é alcançada pela Lei Maria da Penha, que experimenta os benefícios da Lei Maria da Penha, essas mulheres, elas devem fazer muito mais parte das pesquisas e das estatísticas. E aí eu volto para Beatriz Acioli, e eu gostaria também que a doutora Mariana e a doutora Deise falassem um pouco sobre qual é a importância, né, da pesquisa para que a gente possa ter uma atualização e uma aplicabilidade da Lei Maria da Penha mais eficiente. Eu vou começar com você, Bia, depois eu queria que a Mariana falasse um pouco sobre a pesquisa e a mídia, e a doutora Deise falasse sobre pesquisa e sistema de justiça. Mas, por favor, Bia. Obrigada, Célia. Bom, na verdade, eu quero corroborar com tudo que vem sendo dito aqui pela Penha, pela doutora Deise, pela Mariana, por você mesmo. Eu subscrevo tudo que vocês têm dito no sentido do que são os ganhos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha salva vidas, ela tem uma série de instrumentos que previnem, tornam possível que a sociedade converse sobre esse assunto, porque uma das principais maneiras de se defender é ter informação, é saber como buscar ajuda. Se eu não me engano, foi Mariana que citou um levantamento feito pelo Ministério Público de São Paulo, também há um levantamento feito por um comitê técnico da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que a maior parte das mulheres cuja situação de violência chega à violência fatal, infelizmente, ao feminicídio, mais de 70% delas não tinha nunca registrado um boletim de ocorrência ou buscado algum tipo de ajuda. E a gente entende, sim, né, o medo, a vergonha, uma série de constrangimentos que acompanham a mulher que passa por uma situação dessa e ela tem impeditivos para buscar as autoridades, e até mesmo a crença de que não vai acontecer nada, ou de que vai ter que ficar falando daquilo muitas vezes. Mas a gente tem estatisticamente, baseado em evidências,
apontamentos de que, se nada for feito, se você não falar com ninguém, se as autoridades não foram procuradas, a rede não tem como ser acionada. E algo que não chega às autoridades não se transforma em dado público. Aí, chegando na resposta que a Célia tinha me perguntado, né? Qual a importância? A importância de pesquisa, a importância de registro, de bases de dados que sejam de qualidade, inclusive no sistema de justiça, na segurança pública, ou seja, a respeito das polícias, na assistência social, são fundamentais para que a gente possa planejar as políticas públicas. A gente acaba atuando no escuro. Aliás, um dos dispositivos mais importantes da Lei Maria da Penha, na minha humilde opinião, é seu artigo 38º, que eu carinhosamente chamo de 38, que dispõe sobre a criação de dados nacionais unificadas de informações sobre violência contra mulheres e meninas no Brasil. A gente carece de dados que sejam qualificados, que sejam periódicos, porque a gente precisa comparar ao longo do tempo para ver o que funciona, que atuação funciona, não funciona, que região melhor, que região tem o pior, que estratégia tem um resultado melhor para que a gente possa replicar. Sem tomada de decisões baseada em evidências, a gente fica sempre se orientando pelo que a gente acha que funciona. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Não é uma forma eficiente de fazer a garantia de direito, é uma forma eficiente de fazer democrático. Então, é fundamental, inclusive no momento que a gente vive, que é um momento que o próprio censo está sob risco, né, ou seja, que não vai acontecer, inclusive não é nem risco, é real, as informações públicas transparentes de qualidade são condições para que as políticas públicas funcionem, para que a gente possa se organizar, se planejar, direcionar orçamento e entender o que está acontecendo, e entender não só um determinado momento, mas a trajetória no tempo também, poder ver as transformações. Ok, mas vou passar para você, Mariana. Você que está assistindo, por favor, mais um tempo. Nós temos mais um tempinho, às 16h08. A gente vai passar só um pouquinho para a gente poder fechar 1 hora. Mariana, contigo, sobre pesquisa e mídia. Fechado o teu microfone. Agora foi minha vez. O que eu acho é que, se os números oficiais já são assustadores, nós sabemos que os extraoficiais são muito maiores. Veja que eu tenho um grupo de orientação no Facebook que já tem 5.000 vítimas lá que recebem orientação, e eu sei que muitas nunca denunciaram oficialmente. Então, quantas outras nunca denunciaram oficialmente? Isso que a Bia falou. Então, é muito difícil você ter realmente esses números bem precisos ainda no Brasil. Porque as mulheres ainda têm medo, têm vergonha de denunciar. Então, a gente sabe que os números reais são muito maiores do que os números oficiais. Cabe à imprensa sempre divulgar esses números para conscientizar essa população de que esse é um problema de todos. Eu costumo dizer que a sociedade não pode mais continuar sendo conivente com a violência doméstica. Quando alguém escuta uma mulher pedindo socorro no meio da noite, tem que ligar para a polícia. Quando sabe que uma parente, uma amiga sofre, não pode fingir que nada acontece, porque essas mulheres, também digo que são como reféns da própria vida, elas realmente precisam de uma ajuda para sair dessa situação. E, de novo, falando do papel da imprensa, é esse de divulgar os dados, de falar do que funciona, a Casa da Mulher Brasileira aqui de São Paulo, que funciona tão bem e que existe em outros estados, a gente sabe, tem no Ceará e que deveria existir em todos os lugares, porque reúne tantos serviços ali para fazer o acolhimento e o atendimento para a mulher. Então, é divulgar o que funciona, é denunciar quando não funciona, como no Papo de Mãe a gente denunciou em dezembro um juiz que simplesmente desdenhava da lei e dizia que não estava nem aí para a lei ou nem aí para medidas protetivas. Aí você tem que ir lá e denunciar esse tipo de comportamento, porque nós temos que valorizar a lei, nós temos que
proteger essas mulheres que têm medidas protetivas, sim, para que elas não se sintam ameaçadas de que vão perder guardas de filhos. Então, a imprensa também tem esse papel social de criar essa rede de proteção para que essas mulheres não sofram ainda mais, que é essa revitimização de uma vítima que já é tão sofrida. Ok, Mariana. Doutora Deise, dentro do que a Beatriz e a Mariana falaram, a pesquisa ela ajuda no sistema de justiça a redefinir algumas operacionalidades, algumas estratégias. Você acredita que os números nos ajudam, os dados nos ajudam a trazer mais esclarecimento e informação para a população, em especial a mulher em situação de violência? Sim, sim, eu reforço o que foi dito aqui por Mariana e por Beatriz, ajudam sim, e nós sempre lidamos com uma subnotificação, né, como elas muito bem colocaram, porque existe toda essa dificuldade, a mulher, ela, às vezes, tem a dificuldade de denunciar, ela tem medo, ela enfrenta, às vezes, a própria resistência da família, quando ela deseja e quer denunciar, às vezes ela se depara com situações do tipo, ou indagações do tipo, você vai fazer isso com o pai de seus filhos, ele vai ser preso, etc. Então, ela tem muitos obstáculos até ela conseguir quebrar o silêncio. E aqui no Poder Judiciário nós temos, inclusive, um projeto, uma campanha, uma ação nesse sentido, que é o Silêncio Não Protege. A gente tenta de todas as formas, claro, respeitando a individualidade de cada pessoa, mas a gente tenta encorajar as mulheres que o silêncio, muito pelo contrário, é o silêncio, a quebra dele vai proteger essa mulher. É exatamente quando nós temos conhecimento de que a violação aconteceu, como muito bem foi colocado aqui, que o poder público, o sistema de justiça, pode implementar as ações necessárias para coibir, para punir aquele agressor. É muito importante que haja esse encorajamento por parte das mulheres, né? Eu sempre observo uma coisa interessante. Quando você olha os dados que são apontados pelo sistema de saúde, eles, de certa forma, eu não vou dizer que eles divergem, mas eles apresentam um dado até, às vezes, maior do ponto de vista quando a violência é uma violência física, porque, geralmente, o primeiro local que a mulher busca é o sistema de saúde, né? Ela vai procurar uma unidade de pronto atendimento, ela vai procurar um hospital, ela vai procurar um pronto-socorro próximo, ela vai procurar alguma unidade relacionada à saúde para ser atendida daquele mal que ela sofreu quando se trata de violência física. Então, a primeira porta que ela bate, via de regra, é o sistema de saúde. E, às vezes, chega ali e para ali mesmo. Ela não dá andamento naquela denúncia por inúmeras razões, ela não busca a ajuda da justiça por inúmeras razões, como muito bem foi colocado aí, e porque eu costumo dizer que a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela é um crime diferenciado, porque não é um crime com uma pessoa desconhecida, é um crime com uma pessoa que convive com você, que existe uma relação de afeto, e isso dificulta muito. Não é um crime como outro qualquer que a justiça lida com ele, como furto, roubo, né, crimes dessa natureza, em que a pessoa sofre aquela agressão, por exemplo, na rua, é furtada, e ela não conhece aquele agressor, ela não conhece nada sobre aquela pessoa, então não existe nenhuma relação. Mas no crime de violência contra a mulher, que ele ocorre, via de regra, no ambiente doméstico, fisicamente, ou, como a própria lei trata, naquelas relações íntimas de afeto, isso é, de certa forma, algo que impede e desencoraja a mulher a denunciar. Mas o que nós fazemos é sempre estimular, que o silêncio não vai proteger essa mulher. E é interessante você falar sobre isso, doutora Deise, porque em abril de 2020, o Instituto Avon lançou o programa justamente em razão da pandemia, que estava, infelizmente, reforçando o silêncio da mulher, por esta estar em isolamento, né, em distanciamento social, lançou um programa que o objetivo era mitigar impactos do isolamento social para as mulheres e meninas,
durante a pandemia, prestando serviço para essas pessoas que estão em situação de violência, em ações coordenadas com mais de 10 instituições de iniciativa privada, da sociedade civil e do setor público. E é o programa Você Não Está Sozinha. As mulheres que chegam ao programa encontram orientação personalizada, acolhimento e serviços com auxílio psicológico e orientação jurídica. E elas são redirecionadas a uma rede de apoio ou a um lugar que ela se sinta segura por auxílio transporte, entre outros recursos oferecidos pelo projeto. No total, nós já oferecemos mais de 4.000 atendimentos psicológicos. E sabe quem é que conduz esse trabalho? É a nossa Ângela, a nossa chatbot, nossa assistente virtual, e ela está lá falando para você que você não está sozinha. Através da Ângela, você pode, pelo WhatsApp, não precisa falar nada, é só escrever e dizer qual é a situação que você está passando. E dentro daquilo que você informar, a Ângela te encaminha para profissionais qualificados para te atender. E aí, a partir daí, né, a partir desse contato, ela pode direcionar pedidos de ajuda, atendimento psicológico, oferecer para que chegue a um lugar seguro, um apoio jurídico, um mapeamento de serviço de apoio à mulher. Durante esse período, até este ano, até a metade desse ano, nós já tivemos mais de 23.000 atendimentos através do aplicativo. Você sabe qual é o número? Pois é só você colocar lá o 11, né, que é o DDD de São Paulo, mas você é um WhatsApp, qualquer lugar do Brasil, 944-942-415. Vou repetir para você. É o 944-942-415. Chama a Ângela. E eu gostaria de deixar, então, as considerações finais. Vou começar aqui pela doutora Deise, e ela colocar aí as considerações finais sobre esse momento da jornada, não é? De conquistas e atualizações nos 15 anos da Lei Maria da Penha. Foi um prazer enorme estar com você aqui, doutora Deise. Por favor, seu lugar de fala. Prazer também. Prazer também, foi todo meu, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e aqui reforçar o prazer de estar com Maria da Penha aqui nesta tarde, de estar com você, Regina, de estar com Beatriz e com Mariana também aqui conosco, tratando dessa questão. E aí, para reforçar e aproveitar o que você falou com relação a esse acesso, né, principalmente nesse momento que vivemos do isolamento social, eu também gostaria de fazer um destaque que, na verdade, nesse período, eu acredito que todas as instituições tiveram que encontrar alternativas, né, para não deixar essas mulheres sozinhas, não deixar essas mulheres se sentindo abandonadas. E o Poder Judiciário não ficou fora disso. Nós, nesse período, também precisamos reinventar algumas coisas, e nós criamos um formulário que a gente chamou Carta de Mulheres, e um outro que foi um aplicativo Nízia. E esse Carta de Mulheres é um formulário bem simples para que as pessoas preencham, informando ao Poder Judiciário situações de violência, né, que estão sendo sofridas por alguma mulher, que esse formulário pode ser preenchido por ela mesma, pode ser preenchido por um vizinho, por um parente. Foi a forma que nós encontramos de acompanhar se de fato estava acontecendo alguma coisa que estivesse fora do nosso controle, que de fato estava acontecendo, né? A violência, todos nós sabemos que nesse período do isolamento ela aumentou, e eu gosto de fazer um reforço. Ela não aumentou por causa do isolamento. Ela aumentou por causa da masculinidade tóxica, porque é sempre bom a gente dizer que o isolamento como um fim em si mesmo não é o causador dessa violência, ele foi apenas um catalisador, como é o álcool e como é a droga, porque se nós corremos esse risco de falar dessa forma, vamos então estar minimizando, né, o efeito da atitude desse homem, cuja masculinidade tóxica precisa ser trabalhada, e é isso que provoca a violência contra a mulher. Eu gosto sempre de fazer esse reforço. E aí também nós lançamos o aplicativo Nízia, que ele viabiliza as mulheres que possuem já processos judiciais, que elas tenham acesso às informações dos seus processos através desse aplicativo, que pode ser baixado em qualquer uma das lojas já de conhecimento de todos e inserido em qualquer smartphone. Foi um aplicativo desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Nele nós incluímos também a ferramenta do Carta de Mulheres para facilitar essa
esse acesso e essas informações por parte da mulher vítima, né, que ela pode, através do aplicativo, ter acesso às informações do seu processo. Esse aplicativo é específico para as mulheres que já possuem processo na justiça, e o Carta de Mulheres entra como uma forma de comunicar ao Poder Judiciário algum acontecimento dessa natureza, ou algum relacionamento, alguma situação de relacionamento abusivo. São recebidos esses formulários anonimamente, e a equipe da coordenadoria faz os encaminhamentos, né, e dá as orientações que são necessárias para aquela situação que está sendo posta. Obrigada, doutora Deise. Reforço dado. Mariana Couto. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui com vocês, dizer para as mulheres que estão sofrendo violência doméstica, passando por isso agora, que vocês precisam pedir ajuda, não tenham vergonha, não tenham medo. Quem quiser entrar no grupo no Facebook, chama Violência Doméstica Grupo de Apoio, tem uma flor na capa, uma foto de uma flor na capa desse grupo. Pode dizer que fui eu que indiquei, porque tem algumas medidas de segurança para entrar no grupo. E preciso falar muito obrigada para Maria da Penha, eu sempre me emociono de estar com você e dizer muito obrigada por você existir. Eu adoro essa mulher, amo de paixão. Fico sempre emocionada, de verdade, de estar com você. Um beijo. Que bom, amamos e nos emocionamos. Vamos então aí com a Beatriz Acioli. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a Célia pela essa apresentação tão calorosa, tão simpática e humana, e pelo privilégio que tem sido de conviver com ela diariamente. Quero agradecer e saudar minhas companheiras de mesa, Mariana, que enorme prazer fazê-la pessoalmente, ainda que no virtual, que não é menos real, mas tira a possibilidade do abraço, né, de outras sensações. Doutora Deise, cumprimento a senhora, cumprimento também o Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. Eu gosto de brincar, Célia que eu sou neta de pernambucanos, então eu falo que quando o Brasil se separar, eu vou pedir minha cidadania, já podem aí separar o meu espacinho. E Penha, essa mulher que nos inspira, obrigada em nome de todas as mulheres brasileiras. Penha, eu acho que nunca é demais que você ouça, pela sua coragem, pela sua força e postura, que é sempre presente no trato com todas as pessoas que atravessam o seu caminho. A minha última mensagem, e eu quero agradecer também todas as minhas colegas do Instituto Avon, a Julie, que está aí nos bastidores, nossa coordenadora de comunicação, a Laila, responsável pela área da violência. Eu sei que está todo mundo assistindo, a Renata, das parcerias, a Mariana Lourencinho, da nossa causa aí do câncer de mama. Aliás, fiquem atentos que estamos nos aproximando do Outubro Rosa, temos várias atividades programadas, também a Keila, do financeiro, a Dani, nossa diretora. É um prazer trabalhar com vocês em prol de algo que é tão inspirador. Se a gente conseguir sair desse mundo, deixando ele um pouco menos pior do que encontrou, eu acho que a gente cumpriu uma boa missão. E para todas as mulheres e homens nos ouvindo, eu quero reforçar o que Mariana disse. Fale. Eu acho que o que a gente sabe, estatisticamente, baseado em evidência, é que o silêncio só protege o autor, só protege o agressor. Ele não protege a mulher em situação de violência. A gente entende todas as dificuldades. Realmente, não é simples. Tem afetos, as pessoas... Não é um estranho que, de repente, trai o seu automóvel, o seu celular. É diferente quando é alguém com quem se tem uma história, com quem se tem filhos, com quem se construiu uma família. Mas fale com amigos, fale com parentes. Se for essa pessoa procurada, ouça, não julgue, procure informação. Não ache que tem soluções rápidas, soluções mágicas. Não simplesmente ache que uma resposta para uma mulher é se separe, porque muitas mulheres, inclusive, são ainda mais agredidas ou às vezes são até assassinadas nesse momento da ruptura, nesse momento da separação. A separação não impede que a violência continue acontecendo, afinal, muitos ex-companheiros são os autores da agressão.
também em filhos e filhas, em especial se forem menores de idade, que também estão sofrendo ali as consequências dessa violação de direitos, porque no fim das contas, o que isso é uma violação do direito básico, fundamental, constitucional, à integridade, ao bem-estar e à saúde física, à saúde mental. Procure pessoas com quem conversar, procure grupos de mulheres organizadas, né? É importante buscar as autoridades. Quando um caso não chega ao conhecimento público, ele não vira um dado, ele não vira uma estatística, ele não vira um conhecimento que pode ser transformado em política pública. Veja o caso de Penha. É porque Penha foi atrás, porque Penha se colocou ali buscando a justiça que lhe foi negada por um sistema de justiça sem a Lei Maria da Penha. Né, por um sistema de justiça que lhe violou outras vezes, sendo revitimizada em diferentes instituições, tendo que o Brasil ser punido internacionalmente, né, para que algo acontecesse, e vá com alguém, né, não vá sozinha. E se você não está na situação, se coloque como essa rede de apoio, como alguém que vai ouvir, como alguém que não vai julgar, alguém que não vai condenar e que vai acompanhar essa mulher. A culpa nunca é da mulher em situação de violência, não interessa o que ela tenha feito, não interessa. E nunca também é responsabilidade da vítima sozinha sair da situação de violência, né? Não se resolvem problemas coletivos de maneira individual. A gente só vai sair do outro lado de maneira coletiva, de maneira humana, de maneira organizada, sensível e empática. Estamos juntas sempre, contem com a gente, com o Instituto Avon, acho que posso falar em nome do Instituto Maria da Penha, contem com profissionais e ativistas que estão sempre engajadas e sensibilizadas, entendendo que não tem fórmula de bolo, não tem uma solução pronta, cada caso é um caso, mas toda mulher tem o direito da sua segurança, de estar bem, de estar viva. É isso, gente. Boa tarde. Valeu, Bia. Dona Maria da Penha, a mulher da lei. Mestra, por favor, suas considerações finais. Emocionante, né? Esse encontro. Eu quero dizer para vocês que eu só tenho que agradecer ao Instituto Avon por nos proporcionar esse encontro. Agradecer a nossa desembargadora Deise, a Mariana Couto, né, que trabalham dentro das suas profissões, né, trabalham ajudando as mulheres, criando, pensando em possibilidades, né, para ajudar essas mulheres, como agora eu tomei conhecimento do que o Tribunal de Justiça tem feito, desembargadora, né, com o aplicativo. Isso é uma coisa muito importante, que siga de exemplo para os outros tribunais, né. A Mariana, através da sua profissão, né, de mostrar ao mundo o que acontece no enfrentamento da violência, na luta das mulheres, das militantes, para fazer valer a lei que leva o meu nome. E a você, Beatriz, que eu passei a conhecer hoje, que eu estou assim, feliz demais, né, de ver os seus maravilhosos conselhos, né, de a gente saber que nós precisamos ir à luta sempre. Né? O que você falou aí para as mulheres vítimas de violência é necessário, sim. Não precisa avisar para o seu agressor. Pois eu vou lhe colocar na Lei Maria da Penha. Você está provocando mais e você vai ter prejuízo dessa provocação. Você que tem que trabalhar na surtina para você sair daquela situação e ele ser responsável pelo que você sofreu até aquele momento. Né? E, Regina, pelo que você tem feito com esse grupo, com esse trabalho que você tem feito pelo Instituto, através da sua orientação pedagógica, através do que a gente pensa e do que a gente conversa, né? Eu só me engrandeço com vocês, eu quero dizer muito obrigada. Foi um privilégio estar aqui nessa tarde de hoje. Vocês que me emocionam, viu? Muito obrigada. Gente, que maravilha, muitíssimo obrigada, Penha, uma honra mesmo trabalhar contigo, estar aqui com você e com todas essas mulheres. Agradeço a Deus pela vida de todas as mulheres que nos assistiram,
que estão aí nos acompanhando. Agradeço pelo trabalho da Julie, do Leandro, do Gabriel, da Laila, da nossa diretora executiva, Daniela Grelan, que tem sido uma grande incentivadora, que fortalece o Instituto Avon, dando oportunidades para que todas nós, mulheres, dentro ou fora da Avon, possa ter acesso à justiça, ao direito e uma cidadania, não é, na rota da plenitude. Quero agradecer a Mariana, a doutora Deise, a você, Bia, muitíssimo obrigada por terem aceito o convite. 15 anos da Lei Maria da Penha, uma jornada de conquistas e atualizações. Voltaremos já com o Giro pela Vida, Outubro Rosa aí, e aí nós vamos ter uma mulher que é poderosa na área da causa do câncer de mama, que é a nossa coordenadora, que é a Mariana Lourencinho, que vai coordenar, não é, todo o trabalho do câncer de mama, que é a causa pioneira do Instituto Avon. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Um cheiro do Recife, de Pernambuco, para todas vocês do nosso Nordeste e do nosso Brasil. Tchau, tchau. Muito obrigada.